questão número 4 conta a história de dois alunos que foram multiplicando números decimais aqui. Para treinar multiplicação com números decimais, o professor passou uma tarefa que consistia em escolher um número decimal e multiplicá-lo por ele mesmo. Obtido o resultado, o aluno deveria novamente multiplicá-lo pelo primeiro número escolhido e assim sucessivamente até obter um número com 10 casas decimais ou mais. Diana escolheu o número 0,02 e Vicente escolheu o número 0,4. Vamos anotar isso aqui. Diana escolheu o número 0,02. E o Vicente escolheu o número 0,4. Então, era para multiplicar esse número por ele mesmo, depois pega o resultado, multiplica por ele mesmo, depois pega o resultado e multiplica por ele mesmo, até ficar com um número com 10 casas decimais ou mais. Aí ele fala o seguinte, que o Vicente, ele parou, ele desistiu de fazer essas contas quando ele chegou com 6 casas decimais. Olha só. Sabendo que Vicente parou de realizar a multiplicação quando o número obtido tinha apenas 6 casas decimais, podemos afirmar que... Quer dizer, ele ficou com preguiça, ficou com um número muito grande? Não sei, ele só multiplicou até ficar com 6 casas decimais. E a Diana, ele não falou, né? Bom, como ele não falou nada sobre a Diana, tudo indica que ela foi multiplicando até ficar um resultado com 10 casas decimais ou mais. Olha só, você sabe que quando você multiplica dois números que tenham casas decimais, o número resultante vai ter casas decimais também. E quantas? É a soma dos números de casas decimais, né? Por exemplo, se você pega um número que tem 3 casas depois da vírgula, e multiplica por um número de 2 casas depois da vírgula, você vai ficar com um número com quantas casas? É a soma do número de casas. Vai ficar com um número com 5 casas depois da vírgula. Então, quando a Diana multiplicar pela primeira vez, o primeiro número tinha 2 casas. Quando ela fizer a primeira multiplicação, ela vai ficar com um número com quantas casas? 4 casas. Que, por sinal, esse número vai ser 0,0004. Multiplica a parte inteira e depois coloca a vírgula. São 4 casas depois da vírgula. Ela vai fazer uma outra multiplicação, quer dizer, fez uma multiplicação aqui para ficar com 4 casas. Vai fazer uma outra multiplicação, vai ficar com 6 casas, vai fazer uma outra multiplicação, vai ficar com 8 casas e vai fazer uma outra multiplicação, vai ficar com 10 casas. Então, quantas multiplicações a Diana fez, hein? Ó, multiplicou uma vez, 2, 3, 4, multiplicou 4 vezes. Na primeira multiplicação ficou com isso, na segunda multiplicação ficou com isso aqui. Ó, o número é isso. Multiplicou uma vez, achou isso. Multiplicou 2 vezes, achou isso aqui. Então, fez 2 multiplicações, ficou com 6 casas. Fez a terceira multiplicação, ficou com 8 casas. Fez a quarta multiplicação, ficou com 10 casas. E aí parou. Quer dizer, a Diana fez 4 multiplicações. A primeira multiplicação já tinha 2 fatores. Aqui você já estava juntando 2 fatores. Aqui você completou 3 fatores, 4 fatores e 5 fatores. Mas foram 4 multiplicações. Olha só, se você fizer isso aqui, ó, A vezes A vezes A vezes A vezes A, você tem 5 fatores, mas você tem 4 multiplicações, é 1 a menos. Então a Diana fez 4 multiplicações. E o Vicente, olha só, o Vicente, ele foi até a 6ª casa decimal. Quantas multiplicações ele fez para ficar com 6 casas decimais? Vamos contar aqui. Ó, ele vai fazer a primeira multiplicação. Vai ficar com quantas casas decimais? 0,4 vezes 0,4. Ele vai fazer a primeira multiplicação, vai ficar com 2 casas decimais. Ele vai fazer a outra multiplicação, você vai ter mais uma casa decimal. Você vai ter
3 casas decimais. Outra multiplicação vai ficar com 4 casas decimais. Outra multiplicação vai ficar com 5 casas decimais. E outra multiplicação vai ficar com 6 casas decimais. Então, quantas multiplicações o Vicente fez para chegar na 6ª casa decimal? Fez aqui a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Quer dizer, ele fez 5 multiplicações. E a Diana fez 1, 2, 3, 4. Fez 4 multiplicações. Agora vamos ver o que o problema pergunta. Podemos afirmar que Diana e Vicente fizeram o mesmo número de multiplicações? Não. Diana só fez 4 e o Vicente fez 5 multiplicações. Diana fez uma multiplicação a mais que Vicente? Não, ela fez uma a menos. Letra C, Vicente fez uma multiplicação a mais que Diana? Sim, ele fez 5, enquanto a Diana só fez 4. Então, essa aqui é a resposta correta. Vamos testar as outras aqui. Diana fez 2 multiplicações a mais? Não. Vicente fez 2 multiplicações a mais? Não. Elas estão erradas também, né? A única correta aqui. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie.